cabeça pra cima. O que está mudando para nos proteger? Está mudando a forma como a gente pode ter acesso ao antibiótico, né? Ao antimicrobiano, vamos dizer, porque nem tudo é para bactéria, né? Nem todos os medicamentos são para bactérias. Essa forma que é feita hoje, ela facilita a automedicação, né? Se o vizinho disser o nome que foi bom para ele, é só a pessoa chegar e dizer... Pedir na farmácia que ele compra. Exatamente, mesmo remédio do vizinho. Só que o vizinho não é a pessoa mais adequada para recomendar um remédio. Não é a pessoa, né? E aí existe uma outra questão também, existe um interesse econômico, financeiro, em que você possa dispensar um medicamento, né? Então, com frequência, as nossas farmácias não cumprem o que a lei determina na questão da presença de um farmacêutico. Então, com frequência, as pessoas que se dirigem à farmácia, elas citam muitas vezes os sintomas que estão naquele momento ocorrendo com ela. Olha, eu estou com febre, estou tossindo, estou com um pouquinho de dor de garganta. A informação dele, mas a gente sabe que em outros países do mundo tem um farmacêutico, mas ele não pode prescrever antibiótico, não. Como é que é isso? Ele não pode prescrever, mas ele tem mais consciência, ele é um profissional. Muitas vezes o balconista de farmácia, não desfazendo os balconistas, ele não tem formação. E há alguns mecanismos em que, se o indivíduo vender aquele remédio, ele recebe uma comissão por fora, porque vendeu tantos remédios dos laboratórios que são menos criteriosos, são menos éticos, né? Então, além de você impedir que o paciente tome uma medicação inadequada... tem uma briga grande, então, traçada à frente do Ministério da Saúde, viu? Isso. Certamente. Então, rapidinho, a questão agora primeiramente, só vender antibiótico com receituário médico. Isso. E parece-me que reter esse receituário para que você não possa voltar mais tarde com o mesmo receituário e comprar outro. A primeira via deve ser retida. E pegando lá dentro, como o Alexandre falou, o farmacêutico é o profissional capacitado, ou seja, o próprio profissional do medicamento. Né? Então, a presença dele... De repente, para explicar qual a forma de administrar aquilo que que foi receitado. Tá, muitas das vezes o que acontece é justamente isso. A pessoa chega, procura, orienta-se a tomar algum tipo de antibiótico, isso vai aumentando a pressão. Agora eu gostaria de voltar a um assunto que foi falado no bloco anterior, que é a respeito da prevenção de transmissão desses micro-organismos. Só lembrando que na Bíblia a gente já encontra essas orientações. Quando a gente pega o livro de Levíticos e observa as orientações que Deus deu para o povo de Israel quanto à asepsia de um modo geral, na realidade Deus estava ali já orientando o seu povo que evitasse a transmissão de micro-organismos de um modo geral. É verdade. E isso é o que a gente observa hoje na realidade, né? Nos hospitais, mesmo fora dos hospitais, devemos ter a principal medida que tem que ter simples, lavagem das mãos. Que é uma medida simples, né? Com água e sabão. O álcool gel, doutor, a partir de agora tem um papel, digamos assim, semelhante? Tem um papel muito importante pela ação bactericida do álcool, ou seja, ele tem a capacidade de matar os micro-organismos. Então, é tanto que essa nova norma da vigilância também passa a obrigar as organizações de saúde, hospitais, clínicas, a terem o álcool gel sempre à disposição dos profissionais. Nas paredes, nos diferentes lugares de circulação, de modo que os profissionais, ao entrarem, lidarem com o paciente, álcool gel. Álcool gel. Ou álcool líquido. Se a gente lembrar, quem já foi operado, quem já assistiu uma cirurgia, sabe que antes do cirurgião abrir a pele do indivíduo, existe um procedimento que é você pegar tudo esterilizado, né? Uma pinça, um gaze, e você passa álcool em toda a pele do indivíduo num raio bastante grande antes de cortar. Forra-se ali um paninho abertinho naquele local aberto. Fica meio marronzinho até, por causa do iodo que tem. Álcool iodado. É justamente a ação sobre
os micro-organismos de um modo geral. Que estão ali naquela pele, como o senhor falou, que, aliás, ambos falaram, que está ali exposta. Então, recapitulando, são medidas relativamente simples, na verdade, para combater aquilo que se chama de uma superbactéria. Primeiramente, não usar o antibiótico de forma indiscriminada e, para isso, então, estão tentando fazer valer portarias que façam com que você só possa adquirir um antibiótico com prescrição médica e a primeira via vai ficar retida na farmácia. Então, aquela segunda via é só para sua referência, ela não permite você voltar e comprar aquele remédio novamente. Nos ambientes hospitalares, e mesmo nós, ao visitarmos uma pessoa doente, ou no dia a dia lidando, sempre estar lavando as mãos ou lançando mão do álcool gel, aquele álcool 70%, não é isso? Isso. Para fazer. Eu estava lendo da importância de reportar também todos os casos, porque, tipo assim, você não tem como tratar se você não sabe quantos casos são e que bactéria é. É importante realmente, claro que se alguém fica muito doente, vai buscar mais ajuda hospitalar, mas que mais que vocês veem como sendo necessário e, né, para lidar com isso? As unidades hospitalares todas têm, por portaria também, tem uma comissão chamada Comissão de Infecção Hospitalar. Essa comissão, ela tem como um dos papéis monitorar o que está crescendo em termos de bactéria, de micro-organismo dentro da unidade. Então, por exemplo, todos os espécimes que vão para a cultura, então, por exemplo, sangue, urina e outros, tem um resultado. A cultura dá uma infecção por tal germe com tantos números de colônias e sensível a tais e tais antibióticos, resistentes a tais e tais antibióticos. Eles vão monitorando isso de forma a saber se essa bactéria está parecendo que não uma coisa demais, presente há 6 meses atrás e agora está alguma medida também, que às vezes não é só a medida do indivíduo, do indivíduo que tem que lavar a mão, tem a medida da própria unidade, tem cuidados que às vezes até tem que chegar ao ponto de se fechar uma unidade para uma asepsia. Um isolamento, portanto. O isolamento de contato com o paciente, isso ocorre. Então, existe, por exemplo, um tipo de infecção, que é a infecção que eu milito mais, assim, que eu sou um militante mesmo até em relação à tuberculose, é a bactéria da tuberculose multiresistente. O mundo inteiro tem bactérias da tuberculose resistentes às drogas. O Brasil, apesar de uma série de dificuldades que ele tem no próprio controle da tuberculose, ele tem um número ainda, comparado com outros países, menor de bactérias multiresistentes. E um dos motivos é porque num determinado momento da história, em torno da década de 80, retirou-se das farmácias os medicamentos que combatem a bactéria da tuberculose. Então ninguém tinha mais acesso, porque alguns remédios que combatem a tuberculose combatem também outras bactérias, que não o micobactéria tuberculose. Então, por exemplo, urologistas usavam muitos remédios para tratar a infecção urinária que não tinha relação com a tuberculose. O fato da gente ter retirado da farmácia, só toma os antibióticos destinados à tuberculose quem tem tuberculose. Então isso fez com que existem países hoje em que as pessoas estavam tomando remédio para tuberculose, para outras infecções, e agora que a tuberculose está voltando, não tem como lutar com ela. Não tinha, a bactéria já era primariamente resistente. Aquela pergunta que eu fiz no final do bloco anterior, porque de alguma forma a pessoa pensa, poxa, eu não tomo antibiótico, por exemplo, eu só tomo antibiótico se o médico prescreve, eu não tomo antibiótico. Outros remédios eu posso até tomar, um antigripal, eu tomo, mas antibiótico não. Mas de repente uma outra pessoa vai e toma de qualquer jeito. Eu vou estar no mesmo risco com essa pessoa, a pessoa que não toma, mesmo que ela tenha contato numa situação crítica, por exemplo, estando ferida no hospital, numa UTI, por exemplo, ela tem mais resistência ou fica elas por elas? O que acontece é que nós temos o que nós chamamos de nossa microbiota anfibiótica, ou seja, a microbiota normal do nosso organismo. Meu irmão, para ser biologista, você tem que ter uma memória, um nome. Então, na realidade, nós, como já foi dito aqui, nós temos bactérias na boca, no pulmão, no intestino, em algumas outras cavidades também. E o que ocorre? Se eu tomo um antibiótico sem prescrição nenhuma, sem ter motivo, por exemplo, muitas vezes as pessoas têm uma infecção
de garganta e a maioria das vezes é viral, e o antibiótico não pega o vírus, ele toma o antibiótico, ele vai eliminar uma boa parte da microbiota do intestino dele, que essa é favorável a ele, vai diminuir e pode favorecer o quê? Aquela seleção do micro-organismo. Entendi. Que tem uma capacidade maior de patogenicidade. Entendi. Isso pode acontecer. Então, conhecer essa pessoa fica mais suscetível a ter um tipo de micro-organismo desse. Entendi. Não é apenas pelo aspecto como o senhor falou. Por isso que a gente tem que estar atento, gente. Parece um pouco complicado, mas a gente já falou esse conceito várias vezes aqui falamos no início do programa, ele tornou a ser repetido agora. Quando você toma um antibiótico, ele pode até matar aquele vírus, mas ele mata também outros, né? Digamos assim, às vezes a única maneira de tratar, ou você nem, aliás, a bactéria, perdão. Isso. Perdão, já falei errado. Bactéria. Digamos que você tem um vírus, então, e você vai tomar um antibiótico, porque você não foi, o médico não te examinou, e você vai, e o antibiótico não vai fazer nada com aquele vírus. Você tomou inutilmente. Só que ele mata outros organismos positivos e aquilo também abaixa a sua resistência. E tem uma questão importante também, que é a qualidade da atenção do profissional de saúde para o paciente. Então, muitas vezes, se é na medicina privada, que envolva honorários, que envolva recursos, já se levantou situações em que, para preservar a clientela, um profissional se submete ao desejo do seu cliente. Então, é fundamental que a gente, assim, também oriente os clientes. Os clientes têm que parar de pedir antibiótico. E até resistir, doutor, eu não quero tomar antibiótico. E os médicos... É absolutamente necessário. Isso existe também, já existe. Mas os médicos, isso foram feitas pesquisas várias com jornalistas que iam com câmeras indiscretas e passavam sem problema nenhum, passavam por 4 profissionais, matérias que eu vi, americanas, e 4 profissionais, 3 passavam antibiótico e o 4º não passava, e explicava a paciente por que ele não estava passando o antibiótico. Porque às vezes uma questão de praticidade, uma questão de número de pacientes, uma questão de você não discute com o paciente como você realmente deveria discutir, dando um tempo para ele. Olha, vamos ver se essa febre baixa, vamos deixar essa febre mais 2 dias, porque muitas vezes os pacientes que ignoram o que tem se sentem muito amedrontados. O antibiótico ele ainda é visto como uma panaceia, assim, como algo entre a vida e a morte. O antibiótico faz a diferença. Tem pessoas, eu já vi acontecer. E a gente está descobrindo que mata. O médico, a cliente sai do médico, nem me passou antibiótico. Quer dizer, eu fui à consulta, expliquei tudo aí, ele nem me passou um antibiótico. Como se passar ou não passar antibiótico me disse a qualidade da consulta, e não é assim. Como o Marcos falou, boa parte das infecções não são sensíveis a antibióticos, são infecções virais. E que você dar ou não dar o antibiótico não tem nenhum benefício para o paciente. Pelo contrário, até malefício. Gente, muito bom ter todos vocês ligados com a gente na Boas Novas, o programa Cabeça para Cima, que hoje debateu a superbactéria. Considerações finais, doutor Marcos Dornelas. Bom, superbactéria, muitas das vezes superdimensionada também. Devemos estar alertas quanto a esses micro-organismos, não apenas um, como a mídia tem mostrado de um modo geral, a KPC, que é a Klebsiella pneumoniae, produtora de uma enzima chamada carbapenemase, mas sim várias bactérias podem ser consideradas como superbactérias. Mas, na realidade, nós devemos estar alertas com relação a esses micro-organismos multiresistentes, evitar de todas as formas a sua forma de transmissão e contaminação, mas não devemos nos alarmar com relação a isso. Essas bactérias, de um modo geral, estão restritas a hospitais e principalmente a pacientes imunodeprimidos, onde os hospitais têm condições de tratar esses pacientes. Já tive informações que as pessoas estão tão alarmadas com relação a isso, a gente não deve levar por esse lado, de familiares que estão deixando de visitar os seus parentes em hospitais com medo da superbactéria.
Isso não vai acontecer dessa forma, porque a bactéria ela é restrita ao ambiente hospitalar e a pessoa, se não estiver imunodeprimida, ele não vai ter problemas com relação a isso. E um pequeno cuidado como lavar a mão, usar o álcool gel, é fundamental. É fundamental. Cuidados com a higienização de modo geral, isso aí é primordial. Doutor